Boa noite, pessoal. Hoje vai ser um programa muito especial. Hoje o podcast é com Walter Torre Júnior. Vai ser demais. Vocês foram parceiros aí de longa data, que eu tô sabendo. Acho que seria legal você contar pra quem tá nos escutando quem é, afinal, Walter Torre. Não tô entendendo nada que vocês estão falando e tem escrito tomate no meu microfone. Porque parece que é um bando de louco. Bom, pessoal, Walter Torre é, para mim, um dos maiores empresários do mercado imobiliário. Ele inaugurou no Brasil alguns dos segmentos que hoje são profissionalizados, principalmente logística, trazendo para o Brasil tecnologia construtiva, trazendo para o Brasil o conceito dos condomínios logísticos, e isso colocou na frente de todo o mercado e trouxe a lente do mercado internacional, dos grandes clientes do mercado internacional, para a empresa dele, a W Torre. Fez algumas PPPs de iluminação pública logo que esse assunto veio à tona. E para não dizer do Allianz Arena, esse sim vai dar pano para manga aqui na nossa conversa. Eu sei que ele é corintiano, mas enfim, foi acabar fazendo o estádio do Palmeiras. É com um prazer enorme que eu recebo o Walter. Posso começar a falar, não? Pode. Bom, boa noite, é um prazer estar com vocês aqui. É uma alegria enorme estar do lado do Hanud, que nos acompanha faz tempo. Deixar claro para que eu não apanhe no dia seguinte, eu hoje sou palmeirense roxo, ou verde. Fui santista, ainda não fui corintiano, mas é uma alegria estar com vocês aqui. Obrigado, Valtão. Dizem que você morava no carro, atendia o telefone no carro, tinha um cartão com vários endereços, cada dia você estava numa esquina. Será que você foi inspiração do Guilherme Benchimol aqui, que também começou as coisas ou vendendo o carro ou usando o carro? Como é que é essa história? Gostaria muito de ser. Ele que é a minha inspiração hoje, isso sim. Mas, na verdade, a construção foi meu terceiro negócio. E o sucesso foi tão grande no primeiro armazém que nós fizemos que nós resolvemos fazer um escritório num ônibus e não num carro, né? Era um ônibus e o ônibus parava todo dia na porta de cada obra, né? E o cartão atrás era muito engraçado, porque assim, na segunda-feira está o endereço do escritório, na terça-feira o endereço do escritório era... Mas são outras épocas, né? Mas no ônibus nós fizemos 1 milhão de metros quadrados. Meu Deus do céu. Em armazéns. Walter, e como é que está estruturada a W Torre hoje? Para quem está nos escutando entender. Hoje, como que a empresa está operando? Quais são os principais nichos de operação? Bom, nós sempre tivemos em produtos de ponta, né? Nós estamos na área de iluminação pública com um produto absolutamente inovador, que é a locação da luminária para a prefeitura, já prevendo o 5G, quer dizer, porque já se definiu globalmente que as luminárias serão as ERBs, né? As estações de rádio base do 5G. É uma sociedade nossa com a CCCC, com os chineses. Estamos começando mais numa outra região, que ainda não posso divulgar, mas eu acredito bastante na logística. O Brasil é muito cru na área de logística, né? Então, pegasse um grande investidor e pensasse onde eu vou entrar no Brasil, em que área, com certeza absoluta entre em infraestrutura, porque tem uma demanda louca. O que fizer, mesmo mal feito, vai dar certo. Esse era o Brasil do Cruzeiro. Quando você vinha para o supermercado fazer suas compras, a cada dia os preços iam aumentando. Fazer as compras do mês imediatamente, porque o mesmo macarrão de hoje poderia custar 3 vezes mais no dia seguinte. Walter, me diz uma coisa. Falamos de arenas, portos. E qual foi dessas áreas a mais desafiadora? Qual que você gostou mais? Óbvio que tudo que a gente está fazendo sempre tem um pouco de inovação, então sempre que é novidade é um pouco mais difícil. Os armazéns foram difíceis quando começamos a fazer armazém. Começamos a fazer armazém quando a inflação era da ordem de 50% ao mês. Ninguém entendia que a gente ia alugar por 1,5% ou 2%, que era um espetáculo. Mas a verdade é que era a época que era mais barato ganhar 3 dias no pagamento do que um desconto na compra. Então também foi um momento complexo que o país viveu, e a gente lançou esse produto de locação profissional nessa época. Criamos então os primeiros CRIs, né?
criamos o produto do CRI. No Brasil não existia dinheiro além de 6 meses ou 7 meses, por causa dessa inflação louca. Então foi aí que nós criamos os primeiros descontos dos recebíveis, né? Começamos a alocar para as grandes companhias. Houveram épocas que nós chegamos a ter no mesmo ano 14 líderes mundiais em cada um dos seus segmentos como inquilinos nossos. Então foi um produto que o mercado estava apto a receber, que eram os armazéns, eram os prédios feitos sob medida, só que com o dinheiro nosso do investidor e não do cliente. Na construção civil já alocada era completamente diferente, quer dizer, se eu entregasse um mês antes, a gente receberia um aluguel antes, pagaria um aluguel a menos de custo financeiro. E isso, às vezes a gente não presta atenção, mas isso pode representar entre 2,5% até 4% do valor do investimento total. Vocês sabem que a gestão é sempre responsável por mais que 50%, que geralmente nas nossas obras 55% a 60% é a gestão e 45% é o sujeito que de fato põe a mão na massa. Então a obra que dura 1/3 a menos, ela gasta 1/3 a menos de 55%. Era muito, muito eficiente, fazia a conta mudar completamente. Nós fizemos um prédio para uma grande fábrica de computadores americanas, né? E eles não queriam que nós fizéssemos sem a gestão de um gestor americano. E o gestor demorava para atender nosso telefonema, sabe? E nós já tínhamos um contrato assinado, aí eu resolvi construir o prédio sem acompanhamento do gestor. O gestor levou 75 dias para voltar a entrar em contato conosco. Com 83 dias nós entregamos a fábrica pronta, do dia que a gente fechou, o dia que... Contrato. E isso, primeiro deu uma... Porque eles nos tratavam ainda como submundo, né? O Brasil sempre esteve muito adiantado na engenharia. Nós surpreendemos os americanos dessa vez, hein? Primeiro nós alugamos, né? Um case nosso interessante é o prédio da Vivo, na esquina da Avenida Morumbi, ali com a Rock Petrônia. E nós levantamos as paredes em 6 dias. Então foi muito engraçado porque você passou numa semana, não tinha o prédio, e aí quando você passou na semana seguinte tinha o prédio. E o cara achou que estava louco. Tinha muita batida na esquina, porque a pessoa ficava olhando e era muito engraçado. A gente falava assim, aquele ali vai bater, aquele ali vai bater. Pum, batia. Walter, me fala uma coisa. Bom, você sempre esteve dentro das maiores transações imobiliárias no mercado brasileiro. Uma das que ficou muito conhecida foi a venda de um portfólio gigante teu para o BTG. Isso. Né? Acho que essa até hoje foi a maior transação já feita no Brasil. Agora fala aqui de verdade, você tem saudade dessa operação? Tem algum arrependimento de ter feito? Não, quem tem como norma empreender, ser patrimonialista, né? Não gosta nunca de vender, por mais que bem venda. Por mais que bem venda. É verdade. Mas o coração se apega aos filhos e não quer vendê-los, né? Agora, hoje a gente não teria feito o que nós fizemos. Seria melhor ter os ativos. Mas era outra época, né? Cada momento é um momento. Mas algumas crias tuas que saíram da W Torre fizeram grandes carreiras aí como fundos imobiliários e aproveitaram a tecnologia, enfim, aproveitaram todo o conhecimento que adquiriram na W Torre, principalmente, como você mesmo disse, os instrumentos financeiros, o CRI, né? Ou os BTS, né? As antecipações de aluguéis, e eu acho que pode ser que também que o criador agora dê uma olhada para a criatura e talvez a criatura possa servir de inspiração. Será que no momento agora que o Brasil vai viver, onde falta tudo, literalmente falta escritório hoje em São Paulo, falta armazém no Brasil, falta estrada, falta tudo, né? Será que agora a W Torre não pode olhar para um movimento meio que inspirado numa das suas crias e partir para uma asset, para um FII, alguma coisa no gênero, não retendo necessariamente os seus ativos, mas os colocando dentro de estruturas de fundos e etc., que perpetuariam, né, esses portfólios de forma, vamos dizer assim, mais tangível, né? O que você acha dessa ideia? Hoje nós estamos um pouco mais propensos a aceitar essa ideia. Nós entendemos que o mercado está ávido por uns 2 milhões a 2,5 milhões de metros quadrados de armazém. Nossa história, exceto os últimos 2 anos, a gente veio sempre fazendo entre 450 e 600 metros de armazém ano. Então a gente tem um volume, o limite do nosso volume de captação seria nessa ordem. Então talvez um asset seja o grande
a grande mola para se ocupar o mais rápido possível esse mercado que está absolutamente carente, sem nenhum tipo de investimento nos últimos anos. Então, nós estamos pensando em realmente abrir uma ferramenta para poder fazer tudo aquilo que o mercado necessita e não tudo aquilo que a gente poderia fazer, né? E a ferramenta é essa, né? É trazer um produto de balcão, né? Para poder dividir com eles o ativo imobiliário, né? A gente sempre entendeu a burocracia de um ativo imobiliário entre corretagem, documentação, segurança na vintenária, todo esse profissionalismo todos que nós temos que ter, que o pequeno ou médio investidor, isso vira um problema seríssimo para ele, né? Eu acho que é a forma de todo mundo investir. Não justifica mais você investir em 2 ou 3 salinhas, tendo o problema de cuidar do inquilino, saber se está em ordem. Eu ia perguntar, Walter, você falou da possibilidade de estruturar um fundo imobiliário e a gente viu no passado, na Bolsa, né, para o pequeno investidor, muita empresa de construção que abriu capital há mais de 10 anos e a gente viu um movimento depois que não foi tão legal desse mercado com a crise, né? Hoje, você acha que a gente está num novo patamar do mercado de construção? Faria sentido, eventualmente, para vocês abrirem o capital? Hoje, podemos pensar um pouquinho diferente. Nós não faríamos uma abertura de capital completa, até por causa dessa agilidade. Hoje o mercado nosso, eu há 3 anos atrás fiz a sociedade que era a primeira ou a segunda maior do mercado de logística. Fomos muito bem no ano que nós ficamos juntos, fizemos 500 e poucos mil metros, mas nós resolvemos parar com a sociedade porque no nosso mercado tinha que ter agilidade muito rápida. Vencia quem tomasse a decisão mais rápido e nós preferimos manter essa linha um pouco mais individual e talvez depois do produto lançado, aí sim criar um produto de fundo. Mas hoje eu não faria uma abertura de capital, não. E é um pouco diferente dessas da incorporação, né? A incorporação fez uma abertura de capital em cima de um VGV, né? Em cima de uma promessa de valor de venda sem olhar a margem. O nosso produto era completamente diferente, né? O nosso produto era 100% palpável, muito rápido a realização. Quer dizer, se você imaginar que o nosso armazém, na pior de hipóteses, levava 6 a 7 meses para ficar pronto, o prazo médio é 3 meses e meio ou 4, né? E o prazo médio financeiro até 3, porque no começo você gasta menos, você gasta mais no fim. Então, você imaginar que você tem um negócio com 3 meses de prazo médio financeiro, é um espetáculo, né? Então, assim, se o IPO está descartado, como é que a gente pode pensar na W Torre daqui, sei lá, 20 anos? Como é que você enxerga? Existe algum preparo de sucessão? O que você vê para o futuro da empresa? Minha empresa é um bando de loucos sentado numa sala única. Nem eu consigo enxergar o que vai acontecer em 20 anos, mas a verdade é que nós estamos tentando atender da melhor forma possível as necessidades que o Brasil vem vivendo, né? A ideia é, nós segmentamos em vários produtos. Nós temos uma área para cada um, né? Então, logística, infraestrutura, prédios comerciais, saneamento, geração de energia. Então, cada um vai ter uma vida própria. A gente tem essas empresas. É uma falta de criatividade, todas chamam WT alguma coisa, mas pelo menos sabe que o grupo está ali. Nós enxergamos que, com certeza, nós estaremos fortes no mercado daqui 20 anos. Nós estamos sendo cada vez mais inovadores e o momento permite que você deem as soluções atípicas, né? E esse é o forte da nossa empresa, que é sempre estar um passo à frente, sempre pensar diferente. Quando a gente resolveu fazer uma arena para a cidade de São Paulo, o Brasil ainda não estava na Copa, então, quer dizer, a arena tinha até um outro peso. E nós resolvemos fazer por orgulho para a cidade, né? Que uma vez me perguntaram e eu não sabia responder onde era a arena da cidade. Eu falei, ainda não está pronta, vai ter um dia. Então a gente fez essa arena, mas nós criamos um case global aí. Logo no 3º ano nós já nos tornamos a empresa a arena com o maior número de shows internacionais, de mega shows no mundo. Aí no 4º outra vez e no ano passado outra vez com 60% a mais do que o segundo colocado no mundo. E entramos na lista dos grandes eventos. Estamos cada vez mais nos
aprimorando para fazer eventos mais simples. A arena já foi uma inovação, ela tem um pedaço atrás do gol que é uma arena fechada para 10 mil a 12 mil lugares, que pode ter o futebol de dia e o show à noite, pode ter o show à noite e futebol no dia seguinte. Ela é de uma versatilidade fantástica. Nós tivemos perto de 3 milhões de pessoas já este ano que passou. Nosso objetivo é chegar a 3 milhões e meio, perto de 4 ano que vem, e no outro ano chegar a 5 milhões de visitantes. Mas são muitas pessoas, com custo médio bastante alto. O ticket médio de um show hoje gira em torno de R$350. Isso porque ele paga grande 60%, a gente vende como meia entrada, né? E uma família gasta dinheiro, né? Porque ela vai em 2 ou 3 pessoas, depois toma lanche. Quer dizer, o Brasil, São Paulo tem um poder de aquisição ainda muito, muito forte. E hoje nós estamos estudando outras praças que pudessem inicialmente dividir esses custos, né? Mas vamos ter novidade daqui a pouquinho. O empresário Walter Torre prestou depoimento hoje na Operação Lava Jato. A W Torre há alguns anos também passou por situações difíceis, também passou por investigação da Polícia Federal. São águas passadas, isso está para trás. Esse foi o pior momento para você da empresa? Com certeza foi o pior momento da empresa. Primeiro porque a gente não... Nós nos vangloriávamos de que nós nunca havíamos feito nada para o governo, né? Até que tentaram nos envolver, graças a Deus já saiu, já acabou. Um que tinha nos acusado, quando ele fez a delação premiada, ele não podia mentir, então ele disse que se enganou e que a gente não participou. Mas o mal foi feito, né? Mas é sempre bom, sabe? A dificuldade dá valor para as coisas que dão certo, sabe? Eu não me arrependo de nada. Eu sofri bastante com essa invasão da privacidade, assim, de entrar em casa e olhar as coisas. Eu acho que tem que ser feito isso, quer dizer, eu acho que eu paguei é um preço que eu pago para que a gente tenta pôr esse país em ordem. Óbvio que eu fiquei chateado porque não tinha nada a ver com a história, mas foi o custo que a gente tem que fazer. Não sei se é legal ou ilegal, mas só de uma forma assim, um pouco mais abrupta que a gente poderia tentar interromper um pouco esse ciclo que estava acontecendo no Brasil. Eu não quero falar em política nada, porque... Mas hoje eu prefiro estar longe completamente da política. Walter, nós temos ouvido aí falar também de um segmento novo que o Brasil ainda não tocou de forma profissional e, pelo que a gente tem ouvido aí no mercado, parece que também vem novidades no varejo, coisa que você nunca fez. Você nunca entrou no varejo, além dos shopping centers, obviamente, mas num varejo, vamos dizer assim, de mais alto tráfego, varejo mais contundente, vamos dizer assim, na chincha mesmo, aquele varejão que passam milhões e milhões de pessoas por dia. E está correndo aí no mercado uma conversa de que a W Torre vai botar a mão nesse segmento. É verdade isso? Pode falar, não pode falar? Ou tem que ser igual a história do resto aí que só fica... Fala não. Que a gente dá o pão de queijo, vai. Não. Nós queremos entrar um pouquinho na área de grande massa, né? E quando a gente fala em grande massa, a gente pensa sempre perto dos transportes públicos, né? E nós estamos criando um produto específico para isso. Nós estamos numa região que passa 6 a 7 milhões de pessoas dia. A gente sabe que até pipoca apimentada e doce com salgado vende também, né? Então nós vamos entrar num segmento nessa linha, eu acho que com bastante tecnologia, bastante precisão, eu acho que vai dar certo, sim. Mas na verdade é um mercado que a gente não explora hoje, são as estações de metrô, né? Ou de rodoviária, e a gente quer trabalhar nesse segmento. Agora, aqui em São Paulo? No início aqui em São Paulo. Já estamos numa segunda cidade em vista também, mas a primeira é São Paulo. Até um zoom no mercado aí que uma das maiores torres, ou a maior torre a ser construída nos próximos 3 ou 4 anos. Eu tinha prometido que eu não ia fazer mais nada. Eu tinha prometido que eu não ia fazer mais nada que fosse atípico, né? Porque quando você
fica fazendo a coisa diferente, todo mundo fica olhando pro teu produto. Então dá dor de cabeça aqui. Então eu queria fazer sempre agora um predinho na rua tal, lote tal, mas infelizmente a equipe não concorda com ela. E nós vamos fazer, se tudo der certo, o prédio mais alto de São Paulo, quer dizer, bem mais alto. Os prédios hoje estão limitados a 130, 132 metros quadrados. Nós conseguimos uma licença, nós compramos uma licença que tinha sido aprovada com 212 metros quadrados, quer dizer, e tem 60%, 70% a mais que os prédios hoje que nós conhecemos aqui em São Paulo. Quantos andares seriam? O prédio vai chegar perto de 55, 60 andares, mas o pé direito é muito alto. E equivale aproximadamente a uns 80, 75 andares. Vai ser como se fosse uns 75 andares se fosse convencional, né? Então esses prédios são icônicos, nos dá um prazer muito grande de fazê-los, mas sempre é complexo, né? Quando você faz alguma coisa que não existe, não é normal, né? Eu cito sempre um exemplo. Quando nós fomos fazer os armazéns muito grandes, que tinham mais que 200 metros na menor dimensão, o bombeiro não tinha como analisar prédios de 15 ou 16 metros com essas dimensões. Nós tivemos que fazer um modelo, doar um prédio para o bombeiro poder fazer os testes dele, para poder criar uma ferramenta, um padrão, uma norma para poder fazer os prédios grandes, né? Já te ouvi falar algumas vezes dele e eu queria que você contasse rapidamente, porque o pessoal já está apertando a gente aqui para o tempo. Como é que é esse negócio de tomar café invertendo o lado que você segura na xícara, que você toma o café? Eu acho que você podia... Conta pra gente, vai. Nós fomos fazer uma cidade nos Emirados, né? E era uma cidade chamada Desert Rose, um negócio bastante interessante, onde a gente faria o ciclo completo, quer dizer, um lugar para morar, as mesquitas, as universidades e a própria indústria. Era para produzir flor e fruta. Só para quem já esteve nos Emirados sabe, as grandes rodovias têm vasos de flores pelos 20 ou 30 quilômetros. E então a ideia era criar um produto assim autossustentável. E aí um outro país árabe adorou a situação. E essa é uma história muito engraçada. Esse outro país nos mandou buscar num jumbo privado, assim, levou a gente. Eles foram extremamente gentis. Quando a gente chegou na reunião tinha comidas brasileiras pra gente, pão de queijo, brigadeiro. Em que lugar foi essa reunião? Essa foi em Londres, né? Mas eles... E na hora que eu tô com o príncipe lá, com o filho, que era o sheik, cada um falando na sua língua, né? E falando só em bilhões e bilhões e bilhões, e eu comendo brigadeiro e pão de queijo. De repente eu tô tomando café, eles param a conversa e de repente ficam falando em árabe, e aí o tradutor vem e fala assim: o príncipe quer saber por que você está tomando a xícara pelo meio. Ele põe a boca, ele não toma, ele segura a xícara. Ele era o dono do hotel, mas inclusive. Ele vira a xícara era o dono transversionalmente. Para ele, toma pelo meio. Ele não toma nas laterais onde todo mundo toma. É porque eu tenho uma mania de limpeza, né? E acho que mais gente toma do lado esquerdo, mas no meio ninguém toma, né? Então eu fico com medo de pegar sapinho. Não, mas espera aí, conta. Você estava no hotel dele. Eu estava no hotel dele, eu não podia falar que era mal servido ou que estava desconfiando da limpeza da xícara dele, né? Mas no meio de uma reunião falando de construir uma cidade, o sujeito para e pergunta por que eu tomo café daquele jeito. O que você pensou na hora? Eu falei, perdi o negócio aqui, né? E de repente ele responde, não, é porque o meu filho também toma assim, e vocês dois, por causa disso, vocês são de tal área do universo, então nós vamos sempre fazer negócio juntos. Aí, então pronto, agora quando vocês sentarem, vocês têm que tomar café pelo meio da xícara. E assim foi um dos maiores. Vai a vida, assim vai a vida. Essa história eu já ouvi algumas 2 ou 3 vezes o Walter contar, e eu não perco a oportunidade sempre que a gente tem mais do que eu e ele na sala, eu provoco, porque essa daí foi das mais incríveis. Bom, agora vem
vem aquela pergunta tradicional do nosso programa e que a gente não conta, né? Você nem imagina que essa pergunta vai ser feita para você. Mas qual é o melhor lugar do mundo, Walter? Aonde você gostaria de estar? Qualquer lugar que você já esteve, que você gostaria de voltar, ou qual é o melhor lugar do mundo para você? Óbvio que quando a gente fala do ponto de vista de estruturação, de apoio, o melhor lugar do mundo é junto da família, né? A família é a âncora, né, de você tocar o negócio, te dar força para tudo. Acho que o lar é a base da gente, né? Para quem não sabe, eu vivi esse último ano aí um problema seríssimo de doença e fiz 2 transplantes aí e a minha família foi a minha âncora. Então eu acho que a gente aprende a trabalhar bastante com o apoio da família, sabe? Então a família é ela que dá força e coragem para você fazer essas loucuras que a gente vem fazendo aí. Dá o exemplo para todos. Muito legal, gente. É difícil para mim expressar aqui o prazer, a honra de ter recebido o Walter, um amigo de muitos anos, me deu o privilégio de trazê-lo aqui. Ele é tímido, né? Vocês devem ter percebido que ele não gosta de falar. É tímido, eu consegui. Você tem mais 1 minuto para eu contar uma história muito engraçada aqui? Então, mas quando eu comprei o esqueleto de São Paulo... O esqueleto aqui do JK. O JK, que era antigo... Como é que chamava? Era Eletropaulo. E eu consegui... E eu sabia que quando chegasse lá na cobertura e visse a vista que o terreno, que o prédio tinha, eu alugaria o prédio, né? E eu fiz de tudo para levar a diretoria do Santander. E consegui. Pus um elevador para funcionar, para ir até lá em cima, e levei. Quando eu cheguei lá com uns 10 ou 12 homens, a gente chegou no andar um abaixo, eu falei, vamos subir de escada esse último andar, para a gente ficar na cobertura, na laje da cobertura. Então éramos pelo menos umas 20 pessoas, todos engravatados, todos sérios, falando de negócio gigantesco. E quando a gente sobe o último degrau, nós deparamos com a seguinte situação. Um sujeito muito romântico, que eu fiquei com inveja dele, pousou de helicóptero no teto, montou uma mesinha e estava com flor na mesa, abrindo champanhe e oferecendo champanhe para a mulher. Não é possível. Então, eu não sei quem tomou o susto maior, se fomos nós, os 20 homens subindo, ou ele que ia passar a conversa na mulher. Ele falou, agora tem testemunha. Aí, você não imagina, os espanhóis tinham certeza que eu tinha armado essa história, até que no fim se viu que foi surpresa para os dois lados. E essa é uma história engraçada que fica nesse prédio que hoje é o Santander, que eles acabaram comprando o prédio, mas a gente está sempre se surpreendendo, essa que é a verdade. Então por isso que é interessante. Então eu nunca mais soube desse casal que estava fazendo. Eu teria a maior vontade de voltar a conhecê-lo, saber quem era. Vamos ver se de repente ouvindo esse podcast eles falam, pô, Walter, sou vem cá. Eu queria oferecer um jantar para ele num lugar mais fechado, mas seria um prazer muito grande. Assim bem que ele deve estar assustado até hoje, né? Porque quando chegou. Mas essa é para encerrar aí o lado engraçado desse complexo aí que chama Shopping JK e afins. Né? Complexo é esse Walter Torre, isso sim, viu, gente? Mas é isso. Muito obrigado a todos. Aqui eu avisei vocês que era só surpresa, não adianta. Conversa com o Walter é só surpresa, gente. Foi um prazer enorme. Prazer muito é meu. Obrigado pela Espero audiência poder voltar de todo aqui. mundo. Vai ser difícil a gente continuar aqui com o nosso programa Banco Imobiliário, tendo outras entrevistas ou outras participações tão legais. Obrigado, gente. Obrigado a vocês todos aí. Obrigada, Walter.